O conceito da palavra controle dentro da administração é como se a gente tivesse que usar todas as nossas informações, seguir uma linha ou uma trilha que a gente já tenha criado lá atrás, para que o nosso planejamento seja concluído com sucesso. Nisso, a probabilidade e na verdade, as nossas chances aumentam bem mais da gente ter uma conclusão com êxito. O controle ele é importante dentro de qualquer empresa, porque é com ele que se tem a noção de que algum projeto, alguma atividade está correndo conforme o planejado. E ele também possibilita que você atue em reparos, que você analise processos e também a melhoria no desempenho das atividades no dia a dia de qualquer empresa. Meu nome é Elaine e vou falar um pouco sobre o processo de controle. O processo de controle ele mantém um sistema orientado para o objetivo. Ele é composto por 4 etapas. A primeira delas é o estabelecimento de objetivos ou padrões de desenvolvimento. Nessa etapa vai acontecer a definição dos resultados esperados na tarefa, definição dos objetivos, de onde se deseja chegar. A outra etapa é a avaliação ou mensuração do desempenho. Ela consiste no acompanhamento dos resultados decorrentes das atividades, na coleta de informações e também ela vai determinar o que medir, como medir, quando medir. Esse monitoramento de desempenho, ele tem a função de verificar se os resultados estão sendo realmente alcançados. A outra etapa é a comparação do desempenho atual com os objetivos estabelecidos. Nessa etapa, vamos analisar os resultados obtidos no decorrer do processo com os objetivos estabelecidos lá na primeira etapa. E por último, temos as medidas corretivas, que é onde vamos aprender com os erros e corrigi-los. É meio que um amadurecimento organizacional. O controle como função administrativa tem como característica analisar o trabalho que está sendo desenvolvido, comparando o que foi feito com o que está sendo feito ou o que quer se alcançar, com o objetivo de apontar desafios em relação ao que foi planejado e propondo alternativas para superar as dificuldades encontradas no caminho. E essa função, que é o controle, está intimamente relacionada e comprometida com o processo administrativo, que é o planejamento, a direção e a organização. Olá, hoje juntamente com o Thiago eu falarei um pouco sobre as características de um controle interno. Bom, primeiramente precisamos saber que para ter um controle interno é necessário que ele seja bem estruturado pela administração. O controle interno, ele reduz o nível de irregularidades e faz com que as metas e objetivos sejam traçados. Precisamos saber que existem 3 características de um sistema de controle, que são eles: o plano de organização, o sistema de autorização e procedimento e o pessoal qualificado. O plano de organização ele precisa ser simples e flexível, visando dar independência para as funções. O sistema de autorização e procedimentos, ele visa fazer os registros necessários para a aprovação das etapas. E o pessoal qualificado, ele visa ter pessoas competentes e qualificados para atuar ali, Olá, estarei falando sobre os tipos de controle. Cada organização requer um sistema básico de controle para aplicar os seus recursos financeiros, desenvolver pessoas, analisar o desempenho financeiro e avaliar a produtividade operacional. O desafio é saber como utilizar tais controles e aprimorá-los, para que com isso venha melhorar gradativamente o desempenho de toda a organização. Estarei comentando sobre os tipos de controle. O primeiro é controle estratégico. O controle estratégico constitui-se no sistema de decisão cúpula que controla o desempenho e os resultados da organização, como um todo.
tendo por base as informações externas, como por exemplo, balanço patrimonial, relatório financeiro, controles dos lucros e perdas e análise do retorno do investimento. Estarei comentando também sobre o controle tático. O controle tático é feito no nível intermediário e refere-se a cada as unidades organizacionais, seja departamento, divisões ou equipe. Geralmente estão orientados para o médio prazo, isto é, para o exercício anual, como um exemplo, controle de orçamentos, processo de monitoramento, controle de despesa, programa das várias unidades organizacionais. No decorrer de um exercício anual, apontando possível desvio, indicando as medidas corretivas, contabilidade, custos, informações sobre a distribuição e análise do custo, classificado em custo fixo, custo variável. Ponto de equilíbrio, o ponto em que os custos e as vendas se equilibram. No controle operacional, são projetados os curtos prazos, controle de estoque, e que de qualidade, por exemplo, sendo que uma boa parte das ações corretivas de controle no nível operacional é realizada sobre as pessoas ou seu desempenho. A ação disciplinar é a ação corretiva realizada sobre o comportamento das pessoas para orientá-lo ou corrigi-lo, desvio ou discrepância, devendo ter as seguintes características, como deve ser esperada. A ação disciplinar deve ser prevista em regra, procedimento, previamente, estabelecimento, e não devendo ser improvisada, mas planejada. Realizada sobre o comportamento das pessoas para orientá-lo ou corrigi-lo, desvio ou discrepância, devendo ter as seguintes características, como deve ser esperada. A ação disciplinar deve ser prevista em regra, procedimento, previamente, estabelecimento, e não devendo ser improvisada, mas planejada. Deve ser impessoal. Não deve simplesmente buscar punir uma determinada pessoa ou um grupo, mas apenas corrigir a situação. Deve ser imediata. Deve ser aplicada tão longo seja detectado o desvio para que o infrator associe claramente a sua aplicação com o desvio que provocou. Deve ser consistente. As regras e os regulamentos devem ser feitos para todas as pessoas, sem exceção, devendo ser juntas, equitativos, sem favorecimento ou outra coisa. Deve ser limitado ao propósito. Depois de aplicar a ação disciplinar administrativa, deve-se resumir a sua atitude normal em relação ao funcionamento fartoso. Deve ser informativo. Deve proporcionar orientação sobre o que se deve fazer e o que não fazer. E nisso eu encerro meu resumo sobre os tipos de controles. Muito obrigada.